mudanças recentes do nosso estilo de vida têm causado grandes impactos em como interagimos com o meio ambiente. Em função disso, novas formas de consumo precisam ser pensadas, como a reutilização de materiais e um melhor aproveitamento de recursos. Nesse sentido, muito tem se falado em sustentabilidade. Mas o que entendemos por isso? Cara, sustentabilidade é algo que se sustente. Eu acho que é cada um fazer a sua parte e não esperar tudo da parte pública do nosso governo, porque a gente paga impostos, lógico, mas eu acho que cada um tem que fazer a sua parte. Não adianta a gente esperar por uma pessoa só. Nós, aqui no planeta, podemos utilizar o que dispõe, né, para nosso próprio sustento, para a própria manutenção da vida. Em casa a gente separa lixo, reaproveita também o que dá para reaproveitar, de potes, enfim, tudo que vem em materiais que dá para reutilizar, tanto em plástico ou vidro, a gente sempre reaproveita. A minha mãe usa até bastante, até a casca de ovo, né? Porque a gente viu que pode ser reutilizado, né, para a parte orgânica. A gente não trabalha com nada na construção civil relacionada à reutilização de materiais, né? Tu vai em outros lugares aí, tu vê casas de plástico, casas feitas com deixando de lado essa matéria-prima bem bruta ainda, né? Telhas são feitas de amianto, aquela coisa toda de petróleo. A gente tem que se informar de algumas coisas, né, para poder saber o que tu está comprando, pelo menos, né? Para ajudar, eu acho que todos devem trazer o seu ter mais cuidado, se conscientizar na praia ou em vários lugares, assim, não jogar cigarro dentro de lixeira, ou também não botar plástico na rua, ajudar o meio ambiente, porque está nos ajudando o nosso planeta, que o nosso planeta está pedindo socorro. Começa pela população, né? Com certeza o pessoal se conscientizando, separando lixo, tendo onde colocar, se tivesse certinho as lixeiras amarela, laranja, verde, marrom, separadinho, e uma conscientização das crianças principalmente, eu acho que é elas que vão dar o start aí nesse pessoal mal educado aí que foram os nossos pais. É sobre sustentabilidade que trata o professor Nilo Consoli, da Escola de Engenharia. Seus estudos e pesquisas propõem alternativas mais ecológicas e economicamente viáveis para a construção civil. Bom, professor, primeiramente eu gostaria de lhe parabenizar pelo prêmio que o senhor recebeu, o Prêmio Pesquisador Gaúcho 2019 da FAPERGS, que o senhor recebeu pelo conjunto das suas contribuições em engenharia. Acho que a gente pode começar falando um pouco da sua trajetória acadêmica. Eu sou do interior do Rio Grande do Sul, eu sou gaúcho, da cidade de Encantado. Eu sempre fui estudante de escola pública, no ensino primário, no ensino médio. Depois eu entrei aqui na URGS, onde eu fiz engenharia civil. Posteriormente a isso, eu fui para o Rio de Janeiro para fazer o meu mestrado numa universidade privada, que era a melhor na época, que era a PUC do Rio, na área que eu escolhi trabalhar, que é a área, que é uma sub-área da engenharia civil, que se chama geotecnia. Então, lá também com bolsa, caso contrário, eu não teria conseguido fazer. Isso é importante, mostrar a importância que nós temos, digamos, desse tipo de apoio e a necessidade dele. Eu venho de uma família pobre, os meus pais não tinham finalizado sequer o ensino primário, tá? E eu consegui chegar, digamos, graças ao apoio e tudo isso, à universidade. Depois eu fiz mestrado, aí eu passei 3 anos e 3 meses no Canadá fazendo meu doutorado na sequência. Antes de sair para o Canadá, eu já fiz o concurso. É uma coisa interessante, eu fiz o concurso aqui na URGS, eu fui o primeiro professor na área de geotecnia que fez concurso. Todos que tinham entrado antes eram por convite ou alguma coisa assim. Retornei para a URGS em 1991, então já faz muito tempo isso, vão fazer 30 anos agora, assim, que eu retornei. Eu tenho que confessar também assim, que eu era bastante jovem na época, assim, hoje já a gente não pode dizer isso, mas eu estou ainda num pique muito grande em termos de pesquisa. Tá? Eu tenho uma ansiedade muito grande, digamos, de desenvolver coisas novas e coisas assim. Então eu estou com, digamos, uma produção bastante grande na área, uma quantidade bastante grande de orientandos e trabalhando. Tive que assumir a coordenação do programa de pós-graduação. Eu tenho projetos com a Petrobras, que eles estão subsidiando, digamos, as pesquisas que nós temos.
Estamos indo em busca, evidentemente, de dinheiro, na verdade, para que possa a pesquisa continuar. Nesse sentido, como se pensa a pesquisa na engenharia civil e como essas diversas áreas podem se conversar para termos uma pesquisa mais efetiva? O programa que eu estou agora como coordenador, ele abrange algumas sub-áreas da engenharia civil. Então tem a parte de estruturas, que é os projetos dos edifícios, nós temos assim. Tem a parte de materiais, quais são os materiais que nós temos que lidar para construir as coisas. Tem a parte de geotecnia, que lida principalmente com o solo, com, digamos, o substrato, na verdade, onde nós temos que descarregar as cargas das edificações e que possa fazer isso ser seguro e assim por diante. Estradas, pavimentos, a infraestrutura entra principalmente nessa área de geotecnia. E nós temos também a parte de meio ambiente, tá? Com a sustentabilidade, mostrarmos isso. Então, dentro do nosso programa, a gente tem, digamos, esse convívio de pesquisadores dessas áreas, que não são todas, vamos deixar claro, não são todas da engenharia civil. Eu concordo completamente com aquilo que você disse, que a engenharia civil é extremamente multifacetada. E isso é uma das coisas que são ótimas nesse sentido, principalmente, eu diria, se nós formos olhar para o aluno da graduação ainda, que com 16, 17 anos tem que definir o que ele quer, e ele não tem ainda essa definição. Eu gosto de engenharia, mas eu não sei o quê. A engenharia civil, talvez de todas as engenharias, é aquela que permite mais você entrar no curso de graduação, você ter nos primeiros 2 anos, ver várias coisas distintas e depois você poder escolher uma linha, porque cada linha já é uma imensidão. Na pós-graduação, como nós temos várias dessas sub-áreas juntas, os professores eles estão, digamos, de alguma forma, discutindo entre eles linhas de pesquisa, coisa assim que você pode agregar e trabalhar principalmente uma coisa que é das mais importantes, eu diria, porque ainda tem muita coisa para fazer, que são as interfaces dessas sub-áreas. Um exemplo que eu quero depois citar com mais detalhes, nós estamos desenvolvendo materiais hoje em dia que eles vêm, por exemplo, você aqui em Porto Alegre tem a coleta seletiva, não é em grande quantidade de cidades, no Rio Grande do Sul, muito menos no Brasil, mas aqui em Porto Alegre tem. A gente vê uma coisa bem interessante, que talvez muitas pessoas não saibam, mas, por exemplo, vidro. Tá? O vidro descartado, tá? Em muitos países do mundo, incluindo aqui no Brasil, tá? Não tem uma reutilização, principalmente nos últimos anos, daquela garrafa para ela ser novamente um vasilhame que vai ser preenchido. Então, o que nós estamos fazendo como alternativa, a gente pega esse vidro, coleta ele, a gente moe ele, e só para vocês terem ideia, é um resíduo que está sendo moído, certo? Se eu pegar esse resíduo, junto com um segundo resíduo, que é cal de carbureto, que ela é produzida a partir de um resíduo para a produção de gás acetileno, que é um gás necessário para hospitais e assim por diante. Uma segunda, nós podemos produzir cal. Cal é um material, digamos assim, com essa cal de carbureto, que juntamente com esse vidro, quimicamente a gente desenvolveu e nós patenteamos, isso é uma coisa que eu queria colocar, inclusive, um novo cimento, que não é, digamos assim, ele tem propriedades excepcionalmente boas, tá? Quase tão boas, ele é equiparável ao cimento Portland, só que o cimento Portland, para a produção dele, ele, digamos assim, ele é extremamente danoso ao meio ambiente. Primeiro que você tem que coletar materiais, segundo você tem que queimar, e essa queima, além propriamente da energia que você está produzindo, você tem também, digamos, a saída de determinados tipos de gases, que não necessariamente são todos eles obtidos, então gases de efeito estufa e assim por diante, que necessariamente são extremamente prejudiciais. Nós estamos produzindo agora um cimento onde nós estamos utilizando os resíduos que de outra forma seriam despejados no aterro sanitário ou alguma outra coisa, quer dizer, não teriam uma coisa bem feita. Tem um lugar nos Estados Unidos onde eles têm isso muito bem contabilizado. 60% de todo o vidro que é produzido nos Estados Unidos é descartado. Se a gente pudesse, olhando, digamos, para as grandes metrópoles, se você pudesse coletar isso e poder usar isso aí para você utilizar isso como um cimento para melhorar solos, para fazer o que você quiser fazer, já seria um grande ganho, onde você iria da sustentabilidade para o local, para o meio ambiente, para a construção propriamente, você está utilizando isso. Então, isso é um exemplo só dos inúmeros de pesquisa. Estou muito engajado, tanto nessa parte ambiental, né, mas com algum potencial de uso real. Né? Não é simplesmente, digamos, eu tenho pesquisa básica, tá, para compreender as coisas, mas eu também tenho pesquisa, digamos, para utilização real, já que a engenharia civil exige
em última instância, uma grande quantidade de materiais para você ter. Então, essa ideia de você desenvolver coisas que podem vir onde que você tenha uma redução drástica dos gases de efeito de estufa para a produção ou de própria utilização de material natural, substituindo ele por resíduos, é uma linha de pesquisa que a gente está fazendo e tem dado excelentes resultados. Professor, ainda pensando nas suas pesquisas, o senhor tem pesquisado muito sobre a interação solo-estrutura. O que exatamente é isso? Bom, solo-estrutura é o seguinte, nós temos, digamos, uma edificação, um prédio qualquer. Todo o prédio ele é feito usualmente aqui no Brasil de concreto armado, pode ser também, a estrutura pode ser parcialmente ou totalmente feita de aço, mas de uma forma é do solo para cima. Todo esse peso, vamos colocar de uma forma bem coloquial, digamos, o peso de tudo isso aqui, tá? Ele tem que ser transferido para o solo, porque em última instância o solo é que tem que absorver isso aqui, tá? E distribuir consistentemente. Então a interação solo-estrutura é os elementos que são produzidos e vão ser inseridos no solo para transmitir esse peso, digamos, não é só o peso, nós temos também a ação do vento, dependendo do tempo, assim, que tudo isso vai ter que manter aquele prédio de pé. Então nós temos que fazer isso, transferir todos esses esforços para o solo de uma forma segura. Isso aí é um caso específico onde há uma integração bastante grande entre o ponto de vista estrutural, os engenheiros estruturais dentro da engenharia civil, com os engenheiros geotécnicos, que seriam, digamos, aqueles que vão avaliar mais o solo, a rocha, os estruturais que vão avaliar o concreto armado, e os engenheiros também civis que lidam com o desenvolvimento de materiais, porque normalmente se for de concreto, você vai precisar daí, nesse caso, cimento, e o cimento, ao invés do cimento Portland, a gente pode utilizar outro, que é esse que a gente está desenvolvendo, inclusive nós temos já digamos, uma patente, inclusive, que a gente acabou de, faz uns 2, 3 meses que a gente acabou de depositar, e a gente já está buscando possíveis interessados a nível mundial para utilizar isso. Que trabalhos o senhor tem desenvolvido nessa linha? O senhor já comentou um pouco sobre isso. O desenvolvimento da geotecnia, ele se deu em países de clima temperado, principalmente na parte norte. O solo se forma a partir de rocha. A rocha se decompõe e é assim que se forma o solo. O solo não vem do nada, ele vem da decomposição da rocha. Tá? Só que se você tem a decomposição da rocha, ela se transforma em solo, mas vem chuvas, erode, isso aí transporta para um lado, nós temos mais areias ou argilas, e transforma a partir do rio que ele transfere. São solos chamados transportados, tá? Que nós temos aqui no Brasil, mas aqui nas regiões tropicais e subtropicais, nós temos um solo muito específico que é chamado solo residual, que é um solo que ele é a decomposição da rocha e ele fica lá como ele está decomposto. Ele tem algumas propriedades diferentes desses transportados. Esses solos não eram estudados praticamente e não eram conhecidos. E a gente está desenvolvendo conhecimento para a gente poder produzir esses estudos de transferir cargas através de fundações e assim por diante, conhecendo melhor esse solo que a gente está falando, esse solo residual, que tem características bastante distintas desses outros, que são aqueles que eram mais conhecidos há 100, 150 anos, já tinha ciência sobre isso. Esse nosso, nós temos, digamos, nos últimos 30 anos. E a maior parte, digamos, mundialmente falando, tá, as pessoas elas desconhecem ainda, até mesmo que existe essa diferença, e continuam fazendo projetos problemáticos devido a esse desconhecimento que a gente está tentando agora elucidar. Professor, outro ponto interessante é que o senhor também trabalha com desenvolvimento e aplicação de novos materiais de geotecnia e meio ambiente. Que materiais são esses e como eles vêm sendo desenvolvidos e aperfeiçoados? Principalmente pegando resíduos. Nós temos resíduos das mais variadas fontes. Você imagina o que você pode fazer com uma casca de ovo, que é um resíduo que é disposto, jogado fora diretamente? O que você pode fazer com isso? Ficar imaginando? Não sei. Bom, se você pegar a casca de ovo, tá, e se você moer ela e colocar ela numa certa temperatura, que a gente está estudando entre 800 e 1000 graus, você transforma isso em cal novamente, que era outra que você também tem outra fonte. Só que isso é uma cal muito mais pura que as cales que são produzidas comercialmente. Tá? O índice de pureza dela é 98% de óxido de cálcio, contra as outras é bem menos do que isso. Isso aí, então, é um exemplo de um resíduo que, hoje em dia, ele é disposto em aterros sanitários e que, se você tiver uma coleta seletiva e você tem a produção de ovos nos grandes centros urbanos, então, se isso for coletado, você pode, ao invés de ter que comprar cal
a partir de extração mineral do calcário, e fazer tudo isso, você pode utilizar um resíduo e você, digamos, com isso você pode desenvolver novos materiais, vidro, com cal, que pode ser os dois resíduos, pode ser da casca de ovo, outro, e o vidro, digamos, que foi desenvolvido. O vidro por si só, já se sabia que era um material amorfo, mas é impressionante de que ninguém tinha estudado isso ainda. E desenvolvido um produto onde que você utiliza esses resíduos e você tem um potencial enorme de substituição de, nesse caso, o cimento Portland. Então, isso é um exemplo de um novo material. Nós estamos produzindo cálices, nós estamos produzindo cimentos, mas também a gente está fazendo estudos com outras formas, com outros resíduos. A gente está pegando, digamos, se a gente vai fazer alguma coisa numa certa região, onde nessa região, eu vou dar um exemplo, no Paraguai. Tá? No Paraguai, eles têm produção, em certo local, de arroz. Depois da produção de arroz, você tem a casca do arroz, que para você, não é normalmente reutilizada, não era reutilizada, mas hoje em dia, para você reduzir o volume, ela é queimada. Quando você queima ela, tá, você produz um certo resíduo que a gente já tinha noção de que esse resíduo poderia ter propriedades muito boas, já se sabia disso, mas nós misturamos esse resíduo com o resíduo dessas cálices, nós também, ao invés do vidro, nós pegamos esse aí. Nós fizemos isso e fizemos uma pista experimental inicialmente, tá, que depois ela vai ser utilizada para nós produzirmos, no caso daí, uma estrada, a base da estrada, onde foi melhorado o solo local, que é um solo, nesse caso, de todo o oeste paraguaio, chamado Chaco paraguaio. Existe um tipo de solo lá que é extremamente erodível pelas características da existência dele. É um solo transportável extremamente erodível e ainda tem sulfatos em grande quantidade. Só para vocês terem uma ideia, nos últimos 50 anos, o Paraguai, que é um país extremamente pobre, é ainda menos desenvolvido em toda a parte oeste dele, porque as estradas gastam milhões de dólares, em menos de 6 meses as estradas estão totalmente deterioradas. E eles não sabiam como resolver isso. Primeiro veio um professor para cá da Universidade Nacional de Assunção, ele aprendeu alguma coisa e começou a mandar os seus alunos de graduação para cá. Então nós formamos uma grande quantidade já, tanto no mestrado quanto no doutorado, que agora eles estão utilizando essa técnica, com o nosso apoio ainda também, tá, para produzir estradas que sejam duráveis. E utilizando os resíduos que existem na região. Então a gente está utilizando essa casca de arroz junto com alguns outros ingredientes que também são da região, para a gente poder melhorar aquele solo e fazer uma base do pavimento que dure 10 anos, ou alguma coisa assim, coisa que nós estávamos fazendo agora, nesse momento. Nós estamos fechando um doutorado interinstitucional com a Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará. Essa região do Pará, ela fica dentro da floresta amazônica, como grande parte do Pará. E eles têm na floresta amazônica alguma coisa que é as estradas também lá, pelo tipo de solo existente, assim, as estradas lá são extremamente precárias, incluindo, por exemplo, a Transamazônica, que até hoje é um grande problema, e assim por diante, que ela está sendo tomada, de pouco em pouco tempo, ela é tomada, digamos, pela floresta de novo, em alguns lugares, ou então os caminhoneiros, e assim por diante, sabidamente, eles estão passando em um certo local para transportar, digamos, os bens, produtos de um lado para o outro e ficam parados durante o período de chuvas, porque você não vai conseguir fazer absolutamente nada, não tem como transportar, as estradas estão totalmente dizimadas. A gente está, então, com alguns desses alunos que vão fazer o doutorado, a gente vai ensinar para eles as técnicas utilizando os resíduos, mais uma vez, da região, para que eles possam ser utilizados para melhorar a base desses pavimentos, de forma que eles sejam duráveis por pelo menos um período de 10 anos ou mais, evidentemente, dependendo de como a gente vai produzir isso. Eu gostaria de pontuar que o senhor deu ótimos exemplos da engenharia civil sendo bem aplicada para o meio ambiente. Mas pensando por outro lado, quais são os desafios da engenharia civil quando se pensa em sustentabilidade? Talvez um dos problemas da engenharia civil, ele está, que é, digamos, uma profissão muito antiga, e tem uma dificuldade muito grande de inserir produtos novos. Digamos, o engenheiro que foi formado há 30 anos atrás, ele tinha uma visão de mundo, tá? E esses engenheiros hoje estão nas lideranças e assim por diante. Isso é muito antigo também, isso aconteceu sempre. Você tem uma grande dificuldade de inserir essas inovações, esses novos materiais, esse tipo de coisa no mercado. Porque a visão do engenheiro mais antigo, digamos, é que
eu sempre fiz isso, eu aprendi com tal pessoa, ele me ensinou isso, eu faço, dá certo e é o que eu vou fazer. A única forma que você tem de mudar isso, e é uma coisa natural, é se essa sua solução é economicamente melhor. Se for só um ponto de vista de sustentabilidade e economicamente seja um pouco mais caro, eles não querem esse tipo de versão nos dias de hoje. Entre o conhecimento científico, onde é que nós estamos, e a aplicação real disso no dia a dia. Tá? Nós já estamos vencendo isso, só para você ter uma noção. No Paraguai já está se fazendo isso, embora seja um país menor, todo esse conhecimento que a gente tem, a gente teve uma facilidade maior de inserir lá, e agora a gente está transferindo para a Bolívia também, para eles fazerem pavimentos e assim por diante, utilizando resíduos e todo esse conhecimento adquirido, tá mais fácil lá do que aqui dentro do Brasil. Nós temos com a Universidade de Munique, a gente tem um intercâmbio também, eles já começaram a utilizar as coisas que nós desenvolvemos aqui na Alemanha. Mas aqui no Brasil nós estamos ainda em campos experimentais, fazendo as coisas, tentando mostrar a importância e nesse momento difundir o conhecimento entre os engenheiros. Eu tenho orgulho de dizer que o meu grupo de pesquisa, do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil, é reconhecido internacionalmente como o melhor grupo no mundo todo na área de desenvolvimento de novos materiais geotécnicos especificamente. Tá? Com as coisas que nós estamos fazendo, nós estamos no topo a nível mundial. Tá? Isso é comprovado a partir das premiações que já foram ganhas a nível internacional, bem como, digamos, das pessoas e dos contatos que tem, que as pessoas querem vir para cá para aprender, para poder utilizar esse tipo de coisa no exterior também. E isso é uma demonstração de que se você tem gana por conhecimento e se você tem um pouco de investimento, tá, você consegue chegar bastante longe. Professor, nós já estamos nos encaminhando para o final, mas essa próxima pergunta ela é extremamente pertinente pensando na sua última resposta, que é quais são os desafios do pesquisador no Brasil, especialmente nós que estamos aqui dentro de uma faculdade pública. Recursos. Nós estamos cada vez mais, digamos, buscando recursos aonde? Nós temos neste momento, nós temos um projeto de 3 milhões de reais com a Petrobras, por exemplo, para resolver um problema específico da Petrobras, mas que nos permite comprar equipamentos, utilizar também para a gente poder avançar nos conhecimentos que a gente tem. Tá? E nós estamos em busca também de apoio das mais variadas empresas, tá? Bem como de todos os órgãos que nós temos, embora das dificuldades dos órgãos do governo federal, ao contrário de grande parte das pesquisas na área de geotecnia, que é essa sub-área da engenharia civil do mundo, onde as pessoas compram equipamentos internacionais para trazer para cá, nós produzimos todos os nossos equipamentos. Por quê? Porque você adquire o know-how, você desenvolve coisas novas e mais do que isso. Uma coisa é você ter dinheiro aqui no Brasil, eu estou mostrando até das dificuldades, é ter dinheiro para comprar. A outra coisa é você ter dinheiro para repor ou para arrumar alguma coisa que estragou. Se você vai trazer alguém da Inglaterra, por exemplo, onde grande parte dos equipamentos são desenvolvidos, dos Estados Unidos, para vir aqui arrumar, você vai ter que conseguir muitas dezenas de dólares. Nós evitamos isso produzindo o nosso equipamento, tá? Desenvolvendo ele, então nós temos um know-how e mais do que isso. Nós temos condições de arrumar e resolver os problemas, digamos que são usuais de estrago alguma coisa aqui. Nós não precisamos de ninguém para nos ajudar a fazer isso, nós podemos fazer. Professor, tem alguma coisa que eu não lhe perguntei que o senhor gostaria de acrescentar? Olha, eu poderia dizer o seguinte só, aí já é uma propaganda do meu programa de pós-graduação. Eu queria dizer que todas as pessoas que podem estar interessadas em desenvolver uma coisa disso, nas mais variadas áreas, eu digo, a questão da integração. Tá? Nós temos uma necessidade muito forte de pessoas que tenham conhecimento em biologia, em química, quer dizer, formados nessas áreas também, tá? Porque dentro digamos, daquilo que a gente pesquisa, a questão multidisciplinar é extremamente importante. E o conhecimento mais profundo do que aquele que o engenheiro civil comum tem, devido à sua graduação e até mesmo a nível de mestrado, nós gostaríamos de receber também, evidentemente, para pós-graduação, tanto a mestrado quanto o doutorado, pessoas advindo dessas áreas que elas certamente, nessas duas que eu estou dizendo, por exemplo, mas tem muito, muito mais, para colaborar com a gente. Todos estão convidados, engenheiros civis, engenheiros de materiais, químicos, biólogos e as outras várias áreas que nós temos, inclusive, tá? Engenheiros ambientais, obviamente, toda a parte de sustentabilidade, isso é bem-vindo. Claro, fica aí o convite. Eu agradeço muito o seu tempo, a sua presença e desejo sucesso nos novos projetos. Muito obrigado. Obrigado mesmo.